14 de agosto, São Maximiliano Maria Kolbe. Um santo é sempre um dom de Deus para a Igreja e para a humanidade. Maximiliano é, de modo particularmente eloquente, pelas circunstâncias trágicas de seu martírio. Raimundo Kolbe nasceu aos 8 de janeiro de 1894, na Polônia, de família operária, pobre, mas profundamente religiosa. Aos 13 anos entrou no seminário franciscano e, emitindo profissão religiosa, tomou o nome de Maximiliano Maria. Distinguiu-se de forma genial nas ciências e na matemática. Para os estudos de filosofia e teologia, foi enviado a Roma, onde se doutorou nessas disciplinas com ótimas notas. Desde seminarista, manifestou zelo e amor a Maria, fundando o movimento de apostolado mariano, Milícia da Imaculada. Ordenado sacerdote, em 1918, voltou para sua pátria, designado a lecionar no seminário franciscano em Cracóvia. Em 1922, mesmo sem recursos financeiros, fundou uma nova revista mensal com o título O Cavalheiro da Imaculada, que poucos anos depois chegava à elevada tiragem de 1 milhão de exemplares. A esta revista seguiram outras iniciativas editoriais: O Pequeno Cavalheiro da Imaculada, revista para crianças; o Miles Immaculate, revista latina para sacerdotes, e um diário que chamou de Pequeno Jornal, com 200.000 exemplares. O apostolado da imprensa era o seu carisma. Seu objetivo era conquistar o mundo inteiro a Cristo por meio de Maria Imaculada. Em 1930, Maximiliano tomou a decisão de abrir uma missão no Japão, e lá também se atirou à atividade editorial, com a fundação em Nagasaki da revista O Cavaleiro da Imaculada. Apesar do restrito meio católico, ela alcançou a tiragem de 50.000 exemplares. Sua permanência no Japão foi curta. Em 1936, os superiores exigiram sua presença na Polônia para que dirigisse o grande convento franciscano de Niepacalanal, que chegou a abrigar 600 religiosos. A obediência de ter que deixar suas iniciativas apostólicas no Japão foi dura. Ele sonhava passar mais tarde para a Índia e depois para os países árabes e fundar revistas e jornais que propagassem a devoção imaculada como instrumento de penetração do reino de Deus. Nos anos 1936 a 1940, com a Segunda Guerra Mundial, Maximiliano redobrou o zelo no apostolado da imprensa, enquanto cuidava da direção do convento e da formação de 200 jovens. Ao alvorecer de setembro de 1939, as tropas nazistas tomaram de traição a Polônia, destruindo qualquer resistência e incendiando tudo. Frei Maximiliano foi preso 2 vezes. A prisão definitiva deu-se aos 17 de fevereiro de 1941, quando o chefe militar viu Frei Maximiliano vestido de hábito religioso, ficou furioso. Agarrou o crucifixo do frade e, puxando, gritou: "E tu acreditas nisso?" "Creio sim." Uma tremenda bofetada seguiu a resposta de Frei Kolbe. 3 vezes repetiu-se a pergunta. 3 vezes Maximiliano confessou sua fé. 3 vezes levou bofetada. Ao fim de maio de 1941, Maximiliano foi transferido de Varsóvia para o campo de extermínio de Auschwitz, perto de Cracóvia. Era um campo de horrores. Basta dizer que lá foram mortos, depois de incríveis sofrimentos, 4 milhões de seres humanos. Os judeus e os padres eram os mais perseguidos. Após 3 meses de sofrimentos, aconteceu naquele campo a fuga de um prisioneiro. Em represália, 10 prisioneiros inocentes deviam ser condenados à morte de fome. Um dos sorteados chorou: "Pobre de mim, de minha mulher, pobre de meus filhos." Naquele instante saiu da fila o prisioneiro de número 16.670, pedindo ao comandante o favor
de poder substituir aquele pai de família. Quem és tu? Berrou o comandante. Sou um padre católico, respondeu Frei Maximiliano. Aceito sua decisão, disse o comandante, depois de breve pausa. O recém-condenado, Francisco Gajowick, voltou à fila. Maximiliano tomou seu lugar. Todos os 10 despidos foram empurrados numa pequena umidade e totalmente escura cela de subterrâneos para morrer de fome. Depois de 2 semanas, sobreviviam somente 3 com Frei Maximiliano. Para desocupar o lugar, foram mortos com uma injeção venenosa. Até aquele instante, Maximiliano, esquecido de si, consolava seus colegas, suavizando-lhes a pena. Francisco Gajowick sobreviveu. No dia 10 de outubro de 1982, estava presente a solene canonização de Frei Maximiliano, dando testemunho, mais uma vez, do seu heroísmo de Salvador. Como o corpo de Maximiliano foi cremado e suas cinzas atiradas ao vento. Numa carta quase prevendo seu fim, Frei Maximiliano escrevia: Eu queria ser reduzido a pó pela Imaculada e espalhado pelo vento no mundo. Assim foi feito. Aquelas cinzas foram levadas pelo vento do Espírito ao mundo, suscitando fecundos germes de vida e de renascimento, verdadeiro mártir da caridade, do amor que salva e dá vida. Toda a vida de Maximiliano está marcada pelo encanto de 2 coroas, a coroa branca da inocência e a coroa vermelha do martírio. O branco e o vermelho, cores da bandeira polonesa, símbolos da Imaculada e do Espírito Santo, da pureza e do amor, são as cores desta vida exemplar, a bandeira de uma humanidade mais autêntica e mais fraterna. Assim comenta Luciano Marini no Observatório Romano, a memória deste santo foi incluída como obrigatória no calendário litúrgico. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós.